Olá, minha gente linda do tarô. Estamos aí com mais um episódio do especial Dia dos Namorados com baralho de Padilha exclusivo. O tema escolhido hoje é o que ele ou ela sente por você. Fiquem à vontade para escolher a carta que mais lhe chamar a atenção. Pause o vídeo se precisar. E se quiser depois pular direto para a torre escolhida, é só ir na descrição que eu deixei disponível lá. Até mais, meus amores. Sejam muito bem-vindos novamente. Para você que escolheu a Torre 1, né? Que é a torre que representa a pedra rodonita. Eu diria que é aquela pedra da saudade, sabe? Dos sentimentos que ainda estão lá, estão trabalhando, estão tentando se curar. Então, o tema desse episódio do especial Dia dos Namorados é o que ele sente por você. A gente já viu no episódio passado, que foi o que você realmente sente por essa pessoa. Tivemos 4 torres também. Bom, vamos lá. Então, para você que tá entrando nesse vídeo, e é o primeiro, né, não é da minissérie completa, vou explicar mais ou menos como funciona o baralho de Padilha, né? Baralho de Padilha é um baralho exclusivo, que foi mentorado pela minha moça. Então, ele funciona como um livro vivo, né? E aí, cada carta é um capítulo dessa história que reflete nas nossas vidas como um todo, em diversas áreas. Ele é dividido em 3 domínios, né? Então, a gente tem o baralho da realeza, que são quando traz a história dos personagens principais, as grandes viradas do destino. Temos as vielas de Padilha, que fala mais sobre os sentimentos, que estão ali ainda ocultos, os segredos, né, os muros ali do reino. E o baralho de plebeus, que eu já falei por aqui, que é o meu favorito, que ele é o baralho fofoqueiro. Ele é um baralho mais voltado para o cotidiano, para o dia a dia. Então, ele fala mais sobre encontros, desencontros, mais do nosso momento presente, tá bom? Então, vamos lá. O que ele ou ela sente por você. Então, vamos lá. Sinto sua falta, sinto frio e a solidão. Preciso tanto dos teus beijos e não demora, meu amor. Rodonita, carta da saudade. Bom, como sombra, a gente já vem com a carta O Refúgio, vou mostrar pra vocês, que é uma carta inspirada no baralho, inspirada não, né, no baralho de Padilha. Então, assim, essa pessoa, na verdade, ela tá no momento de reflexão, ela não tá muito voltada pro amor. Na verdade, ela tá mais com questionamentos internos mesmo sobre o amor de uma forma geral, né? Porque aqui o tema é esse, mas ele ou ela não tá muito pensando nisso. Na verdade, ela tá pensando em como ela não volta para esse amor, né? Mas vamos ver aí o que a Padilha tem ao longo do jogo. Bom, como carta-chave, a gente vê o 7 de copas, né? Então, assim, essa pessoa, na verdade, ela tá no momento de saudade, literalmente, assim. Ela tá pensando no encontro de vocês, no último reencontro, quando vocês tinham um relacionamento. Mas essa pessoa, ela tá em um outro momento da vida dela, né? Quando sai essa carta, sempre fala de cartas relacionadas a voltadas à família, a pessoas que têm uma certa autoridade sobre a vida dele ou dela. Então ela tá em um outro momento, em um outro lugar, de repente até um outro relacionamento. Então ela não tá muito focada assim em outras coisas, né? Ou em até mesmo você. Mas vamos ver o desenrolar, porque também fala assim, que a pessoa se sente como se ela tivesse sofrido um golpe,
sabe? Como se você ocasionou isso. Vamos ver. Olha, gente, não. Olha isso, é a carta da saudade mesmo. Saiu Rainha de Copas na primeira combinação e o Rei de Copas. Então, se a gente pudesse perguntar só nessa combinação o que essa pessoa sente por você, é amor puro na sua mais... como posso dizer? Na sua mais magna, assim, de essência. Essa pessoa ama mesmo, tá? É um amor puro, um amor simples, né? Não é um amor que deseja muitas coisas. Mas essa pessoa vem carregando segredos, né? Então, de repente, essa pessoa tá em outro relacionamento, mas pensa em você. De repente, essa pessoa guarda esse sentimento, não te fala, mas essa pessoa realmente te ama de verdade e pensa realmente, sonha ali no mais profundo sentimento em estar com você, em ter uma vida com você. Nossa, Padilha já começa assim as tiragens. Na segunda combinação a gente tem o 5 de paus. Essa pessoa aqui mais uma vez, né, na sombra, o 5 de paus. 5 de paus, esse capítulo do Reino de Padilha, ele fala de um momento em que Lucian, né, que é o grande príncipe da história, ele entra em um conflito interno ali de brigas e achar que tá todo mundo contra ele, mas ao final ele decide juntar, sabe? Quando a gente não pode com o inimigo, a gente se junta a ele. Então é isso, assim. Então essa pessoa fala que tá, assim, vendo pela carta sombra, né? Essa pessoa tá passando por muitos conflitos, muitas questões internas, de repente da própria casa, da própria família. Então ele não tá tendo, ou ela não tá tendo muito tempo para pensar no amor, em um relacionamento. Mas em compensação, essa pessoa deseja sair disso, né? Deseja sair dessa situação, porque mostra o 5 de ouros, né? 5 de ouros é o castelo derrotado do inimigo, né? Então ele quer sair dessa situação ou quer sair desse relacionamento em que ele se encontra, mas ele não, ou ela não tá conseguindo, assim, ele quer fugir, quer sair dessa situação, mas também a carta 5 de ouros, ela vem como uma determinação. Então esse castelo aí de areia que essa pessoa criou, tá tentando em outro relacionamento, ela não vai durar muito tempo, e principalmente porque a gente fala de paus, né? Então, paus fala de um momento rápido, dias, semanas, né? Assim, malemar um mês, assim, no máximo. E fala que essa pessoa, ela tem essas questões dela há muito tempo, né? Porque Ouros fala disso, dessa longevidade, dessa coisa meio pedra mesmo, né? Meio terra, assim. Então, a pessoa carrega isso há muito tempo, de repente tá em uma outra relação há muito tempo. Então, exilada há muito tempo, e ela não consegue sair disso. E para ela é um peso, e ela não quer também arrumar brigas para, enfim, fugir com você. Mas vamos ver aqui a terceira combinação. E aí essa pessoa se afoga, né? Olha, para saiu 4 de ouros. E como sombra, né? E como luz saiu a glória. Então, assim, contando vitória antes do final do jogo, eu diria que essa pessoa vai sair dessa situação, tá? Então, essa pessoa te ama mesmo de verdade, mas ela tá no momento agora reclusa, que ela não consegue sair muito dessa família, dessa casa, ou desses assuntos que permeiam ali a família, a estrutura, assim, que ele convive, mas ele vai sair. Não é algo rápido já, né? Porque a gente também tá falando do arcano, a glória, ele é o arcano, é o baralho da realeza. Então, lá pro final, ele é o número 19, então ainda vai demorar aí, então eu diria que uma questão de um mês, 19 semanas, mais ou menos. Então vai demorar. E assim, para alguns, como o 4 de ouros que eu mostrei, né, em que ele tá bebendo vinho, vou até mostrar para vocês de novo. Para alguns vai bater até em você é amante dessa pessoa,
né? Ou você que é a pessoa que tá casada e estruturada num outro relacionamento e tá querendo saber do outro, então o outro te ama mesmo de verdade. Para alguns é até que vocês estão tendo encontros mesmo de amantes. E assim, gente, vamos esclarecer as coisas aqui. O baralho de Padilha, ele não é um baralho moralista. Então, tudo certo para ela, tá? Então, não vamos nessa vertente também. Ai, meu Deus, a fiel, a amante. Não tem muito disso. Mas é um fato, assim, essa pessoa te ama. Te ama. Com os vídeos a seguir, né, a gente vai ver o que a pessoa gostaria de te dizer, o que ela vai fazer e tudo mais. Então a gente pode, nos outros vídeos, ir decifrando isso. Mas é um fato, gente. Essa pessoa te ama e deseja realmente uma relação. Vou até mostrar aqui, que ao final, deseja realmente uma relação com você. Bom, muito bom. Bom, gente, se pra você fez sentido, né, se mais ou menos ali, comenta, compartilha, fala, olha, escolhi a Torre 1, minha história é mais ou menos assim, pra gente poder entender se a gente tá nesse caminho certo, tá bom? Já vejo outro vídeo que você sente por essa pessoa, então, de repente, né, que a gente vai ter uma minissérie aí, especial Dia dos Namorados, com baralho exclusivo de Padilha, então, curtam, comentam, compartilham, e o negócio é mesmo a gente conquistar ali uma comunidade segura, né, legal, sólida, tá bom? Beijo. Tchau, tchau. Nossa, Padilha, você já começou assim, com a pedra da saudade, então sinto sua falta, sinto o frio e a solidão. Preciso tanto dos teus beijos, mas não demora, meu amor. Sejam bem-vindos novamente. Para você que escolheu a ilustração representada pela pedra quartzo rosa, eu digo que é a pedra do amor, né? Então, hoje o tema no especial Dia dos Namorados é o que ele ou ela sente por você. Esse é o nosso segundo episódio, né? Nosso primeiro episódio é o que você realmente sente por ele ou por ela, mas hoje o tema é o que ele ou ela sente por você. Para vocês que estão chegando agora, exclusivamente nesse vídeo, eu vou explicar mais ou menos como que funciona o baralho de Padilha, tá? Então, o baralho de Padilha é um baralho exclusivo, mentorado pela minha moça. Ele funciona como um livro vivo, né? E cada carta representa um capítulo dessa história que reverbera em nossas vidas também, tá? Eu gosto de sempre contar que quando eu tava fazendo esse livro, sendo mentorada pra ela, eu falei, mas os mesmos personagens, como eles vão transitar e tudo mais. Isso vai reverberar na nossa vida como? E aí, a Padilha falou, moça, os personagens mudam, a história não. E aí eu fechei minha boca e continuei fazendo. Tá bom? Então vamos lá, pra você que escolheu o quartzo rosa. Um amor puro, que não sabe a força que tem. Meu amor, eu juro, sou teu e de mais ninguém. Então vamos ver o que ele ou ela sente por você. Vamos lá. Como sombra dessa carta está o valete de espadas. O valete de espadas, ele faz parte do domínio, porque o baralho de Padilha, ele tem 3 cortes, né? Então, 3 domínios que eu gosto de chamar. Então, ele tem o baralho da realeza, que traz muito a história dos personagens principais e as grandes viradas do destino. O Vielas de Padilha, que é as ruínas ali do reino, os segredos, os sentimentos ocultos. E o baralho de plebeus, que é o que eu mais gosto, que é o baralho fofoqueiro, mas ele é mais voltado para o cotidiano, encontros, desencontros, dia a dia. Então, nesse primeiro momento, saiu o valete de espadas, como sombra. Então, fala que essa pessoa tá armada, né? Essa pessoa, não sei, será que ela tá querendo ir em direção a você? Ou será que ela tá se protegendo de você? Porque é um capítulo meio que fala isso, onde o príncipe, né, da história
já passou por vários conflitos e aí ele entende que já sofreu derrotas, já sofreu vitórias, mas agora ele tá se tornando ali um cavaleiro. Então, tá indo embora ali. Vamos ver. 9 de paus como carta-chave. Eita. Tem muita dor envolvida, hein, gente? Bom, essa pessoa, ela tá sofrendo muito. Muito, 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 muito. A primeira perspectiva que vem na minha cabeça, assim, como intuição, é como se vocês estivessem afastados, né? Por algum motivo vocês se separaram, afastaram, brigaram, e de repente você que veio procurar quer saber se essa pessoa te ama, não te ama, o que, que ela sente ali por você. Porque o valete de espadas, né? A história do reino de Padilha, ele circunda entre o Lúcio, que vai buscar uma princesa que fica presa ali na torre para poder, enfim, casar e tudo mais. E o valete de espadas fala que ele já passou então pelo naipe de paus, então elemento que fala de paixão, né? Já passou pelo copas, que já entendeu que ele ama essa mulher e ele precisa buscar. E aí ao longo dos outros vídeos eu vou explicando cada pedacinho dessa história. E espadas é um momento de conflitos mesmo, tanto internos quanto aquilo que a vida traz pra gente. E o valete de espadas, ele tá no momento em que ele já passou pelos conflitos internos, alguns externos, bem poucos, mas agora ele começa realmente a viver a vida, como se ele estivesse crescendo, se tornando um jovem adulto. Então, por algum motivo vocês se separaram ou estão afastados, mas isso tá fazendo essa pessoa sofrer muito. Não é algo que a pessoa queria estar fazendo nesse momento. E a pessoa pensa, será que eu vou em direção? Será que eu tento de novo? Será que eu puxo uma conversa? Então essa pessoa tá mais nessa fase. Vamos abrir a primeira combinação. Aí, ó, 7 de paus, não falei? Eita, quanta dor. Mas é algo recente, né, gente? 8 de paus. Porque o naipe de paus fala assim, é o primeiro naipe do baralho de Padilha. Então, ele fala que, tipo, tudo muito à flor da pele. Então, eu acredito que também sejam pessoas que acabaram de brigar, discutir aí perto do Dia dos Namorados, ou desencontros perto do Dia dos Namorados, e você quer saber. Assim, o 7 de paus, ele vem como sombra, né? Então, essa pessoa, ela tá se sentindo ofendida por você. Algo que você fez, algo que você falou, ou algum comportamento que você teve que deixou essa pessoa machucada. E aí essa pessoa tá tipo, não sei não, se eu vou atrás, se eu vou para um outro caminho, o que que eu faço, dou a volta por cima e vou atrás dela mesmo, ou eu não, me armo primeiro, respiro. Então essa pessoa tá realmente no momento assim de vai ou racha, sabe? Vai ou não vai. Mas ela tá muito magoada. A pessoa tá magoada contigo. Rei de copas e o refúgio. Então saiu na luz, né? O refúgio, que é a carta também do baralho de realeza. Fala da personagem principal, que é a Ignis, o momento em que ela tá querendo fugir, mas ao mesmo tempo ela sabe ali que a torre é um lugar seguro pra ela, né? E pro bebê que ela está carregando. Então fala que essa pessoa tá se protegendo de você, ou desse sentimento que ela tem por você. E aí, se a gente precisa de uma resposta, no primeiro tempo já do jogo, é o Rei de Copas. Então, ela tá protegendo esse amor. Então, ela te ama. E assim, gente, quando eu falo amar, não é um gostar, não, tá? Porque a gente tá falando de copas, o elemento água, o elemento que fala realmente do amor. E o Rei de Copas, ele representa isso, um amor puro, simples, sem intenções, sabe? Então, a pessoa tá se protegendo. Você machucou ela em algum momento aí, e ela tá se protegendo desse amor. Porque ela acha que ela vai se machucar de novo, ou por algumas relações passadas, recentes, essa pessoa de repente não tá querendo agora entrar em um outro relacionamento, porque
enfim, ela sente esse fogo, ela sente esse amor por você, mas ela tá muito machucada para qualquer tipo de relacionamento agora. Vamos ver a terceira e última combinação. Ai, gente, olha, eu gosto muito de ler assim com vocês, porque eu vou lendo devagar e eu vou tendo a surpresa e mudando as interpretações ou abrindo mais perspectivas. E aí saiu a Rainha de Copas. Essa pessoa, e na sombra saiu o 7 de Copas. Bom, nossa, eu tô vendo que nesse especial Dia dos Namorados as pessoas estão escondendo bastante o jogo, bastante sentimento. Gente, ninguém tá sabendo mais falar que ama, que gosta. Tem que falar. O amor não é pra covarde, não é pra amadores, não. Mas, voltando, essa pessoa também não se sente segura com você. De repente você tá em um outro relacionamento, ou você também acabou de sair de um relacionamento, e essa pessoa não sabe se você ama o quanto que ela te ama. Ainda que seja recente, tá? Esses encontros ou esses reencontros de vocês, né? Porque tem bastante pausa, assim, nesse jogo, mais predomina Copas, né? Mas tem bastante pausa ali, tem 3 e 2, tem mais pausa, então assim, é algo recente, alguém que você conheceu agora ou reencontrou depois de muito tempo, que teve uma história difícil, vocês estão tentando se acertar, mas essa pessoa tá com muito medo, tá muito machucada, muito ferida, mas passa logo em compensação, sabe? Ainda que Rainha de Copas seja uma das últimas cartas, né, no corte de copas, eu diria que, sim, pouco tempo. Pouco tempo. Essa pessoa vai conseguir trabalhar esse sentimento de dor. E assim, gente, a gente tem que entrar em contato com a dor. Não tem outro jeito, não tem outro caminho. Não adianta fugir, não adianta ir para outros relacionamentos, não adianta sair com várias pessoas, não adianta. A gente precisa viver essa dor pra gente poder também entender o sentimento que fica. Não, realmente eu gosto dela, né? Então vou tentar, vou perguntar, vou chamar para conversar. Mas assim, se você estava com dúvidas do que essa pessoa sente por você, sem sombra de dúvidas, essa pessoa sente. Sente mesmo por você, mas ela quer saber o que você sente por ela, né? Ela não tem essa certeza. Não sei se você falou, se você tá mais arredio, arredia, né? Então essa pessoa esconde esse sentimento porque ela também não sente segurança com você. Essa é a verdade. Essa é a verdade que não quer calar. Tá bom, meus amores? A gente já veio assim nesse segundo episódio, que é o que ele ou ela sente por você. Se fez sentido pra você, curta, comenta, conta um pouco da sua história pra gente poder entender se a gente tá indo nesse caminho certo e a gente vai melhorando com o tempo, sem sombra de dúvidas. Mas se não fez sentido, gente, volta, pausa, olha para as imagens, imagina a pessoa, entendeu? Para que vocês possam fazer a melhor escolha de torre, tá bom? Beijo, até a próxima, gente. Nossa, amei, Padilha, tá saindo quase todas, né? O rei de copas, as pessoas estão amando mesmo, mas é isso. Um amor puro, que não sabe a força que tem. Meu amor, eu juro. Sejam bem-vindos novamente para você que escolheu a ilustração com a pedra mística jaspe vermelho. Aqui nós fazemos leitura com baralho exclusivo de Padilha. Para você que está chegando agora, não ainda assistiu toda a minissérie, está assistindo esse vídeo avulso, eu vou explicar um pouco como funciona o baralho de Padilha. Então, o baralho de Padilha, ele funciona como um livro vivo, né? E aí cada carta representa um capítulo dessa história. Ela é circundada por alguns personagens principais e que vão transitando ao longo das cartas de acordo com cada capítulo, tá bom? Eu gosto de dividir ele em 3 domínios para ficar mais fácil. Para mim a leitura é óbvio. Então a gente tem o baralho da realeza, que é o baralho onde traz as histórias dos personagens e detalhes, mas também os pontos chaves e de viradas do destino. Nós temos também
ou as vielas de Padilha. As vielas de Padilha é mais sobre os segredos ocultos, o que tá ali nos muros, nos becos, né? Os sentimentos, os segredos. E o baralho cigano, que é mais voltado pro dia a dia, pro cotidiano, encontros e desencontros. E que cá entre nós é o meu favorito, tá, gente? É o meu favorito. Então vamos lá. O tema de hoje é o que ele ou ela sente por você. Vamos lá, Padilha. Cara na cara, pele na pele, debaixo dos lençóis. Vamos ver. Eita, que Padilha tá a fim de falar nisso. As cartas estão caindo da minha mão. Vamos ver como sombra. 6 de paus. Essa pessoa anda sonhando com você, viu? Não é só sentimento. Saiu 6 de paus como a sombra dessa tiragem. O que é a sombra, né? Então, aquilo que tá oculto, que tá escondendo. Então, essa pessoa esconde que ela planeja uma vida com você, um relacionamento com você, né? Ela não se dá conta, na verdade, do quanto vocês combinam, sabe? Olha, você me faz tão bem, não fechar os olhos, lembro de você. Mais ou menos assim, coração acelerado a mais de 100. Mas é isso. Mas em contrapartida também, e aí a gente precisa levar em consideração como está em sombra, que essa pessoa, ela também tá vivendo num momento efêmero, assim, da vida dela, sabe? Ela tá se achando muito com a bola toda em relação a você, né? Mas, como a pergunta é o que ele sente por você, é um fato, assim, essa pessoa acha que é uma ilusão, que ela não ama tanto assim, mas você é uma pessoa que faz bem pra ela, você é uma pessoa que ela quer estar junto, que ela quer estar próximo, que ela quer um relacionamento, mas ela não sai do sentimento, ela não age, né? Carta 6 de paus não fala de ação, fala de pausa, sonho. Então essa pessoa fica sonhando, pensando, sentindo, mas não toma nenhuma iniciativa pra falar com você. Como é que pode? Vamos ver aqui a carta-chave. Eu gosto muito, saiu o herege, né, como carta-chave. E aí a gente pode entender entre algumas perspectivas. A carta o herege, né, o herege, fala do antagonista, assim, né, que é o Samael, né, que é o grande rival do Lucian, que é esse que saiu na primeira carta que eu mostrei, que é o príncipe. Mas fala disso, assim, se a gente fosse perguntar, Padilha, mas por que ele não vem atrás, né, já que a gente entende que ele sente, que ele pensa, que ele sonha em reencontrar, em me encontrar, ou um relacionamento, por quê? Porque ele não se sente bem ou não se sente o suficiente para você. Essa é a realidade dos fatos. A pessoa acha que você é muito areia pro caminhãozinho dela. E de repente até seja mesmo, gente. Mas assim, amor não é sobre isso, né? Amor não é sobre isso. Isso a gente precisa entender. Mas em contrapartida, essa é uma carta de movimento. Então essa pessoa tá saindo desse pensamento, desse sonho, para vir em direção a você. Mas vamos continuar abrindo. Eu adoro ir abrindo junto com vocês, que eu vou mudando as perspectivas e as leituras, assim. Na primeira combinação sai o 10 de espadas como sombra e como luz. Tananan, eu amo essa carta, tá, gente? A alma gêmea. Principalmente quando o assunto é amor aqui pra gente. Então, assim, olha que coisa boa, eu vou tentar raciocinar aqui para poder falar de uma maneira mais assertiva possível. Essa pessoa pensa, sonha, deseja estar com você como sombra, tá? Então, algo negativo. O que é negativo disso? Porque ela não tem ação no sentimento. Então, por isso que ela saiu como sombra no baralho de Padilha.
Mas, em compensação, essa pessoa se sente menos que você. Sim, ela sente menos que você, mas ela quer ir em direção a você. Por quê? Porque ela te ama, porque você é a alma gêmea dela. E mais do que isso, saiu como luz. Então não é algo só que ela sente e fala, ai não, acho que não, vou para outros relacionamentos. Não, ela realmente entendeu que ela gosta de você, que ela quer estar com você, que ela te ama. Nossa, isso é muito bom. E na sombra, por que o 10 de espadas? Porque o 10 de espadas é um capítulo onde Ben-Hur, que é o grande mago da história, o grande bruxo, ele transita em vários momentos decisivos assim da história, mas 10 de espadas é o momento em que ele junta as forças das trevas com a luz para poder ajudar o Lúthien, que é o grande príncipe da história, como eu tinha falado. Então ele tá tentando trabalhar os prós e os contras de vir atrás de você. Porque a gente está falando de uma carta de movimento, certo? Que é o herege. Então, de vir até você, ele tá trabalhando nos prós, nos contras. Tá, eu já entendi que eu amo ela. Putz, que, né? Fogo, pra gente não dizer outra coisa. Mas o que eu vou fazer com esse sentimento? Como que eu vou trabalhar? Eu falo, não falo? Vamos ver aqui na segunda. Até porque eu acho, saiu o 15 do baralho de plebeus. O 15, ele é o coletor, ele é representado pelo personagem Luísa. Então, só para contextualizar vocês, ele é o grande... Ele recolhe impostos, entendeu? Então, ali da plebe. Mas, no mesmo capítulo, em contrapartida, ele reencontra com uma personagem que tem pontos chaves, assim, da história, e se casa com ela. E ele começa, com o tempo, se tornar mais justo. O que a gente pode tirar, então, desse capítulo, a gente tentando interpretar ao longo dessa tiragem? De que essa pessoa se sente muito pequeno perto de você, porque ela acha que ela não tem nenhuma estrutura para te dar. Ela acha que ela não tem nada de palpável para poder te mostrar. E isso faz com que ela recolha, com que ela corra atrás de trabalho, ela quer de repente fazer um encontro legal com você, te chamar para sair em uma situação legal, ela quer te proporcionar vários momentos legais, mas ela não pode, ela não consegue, porque ela tem tantos empecilhos, ela acha que ela é tão pouco, uma questão de estima mesmo. A pessoa é terapia, né, gente? Não tem outra coisa, não. E que não faz ela agir. Mas, em contrapartida, sai os sábios do baralho de plebeus também. E assim, vamos lá, vamos falar de coisas boas? Vamos dizer aí que de 15 a 16 dias essa pessoa vem te procurar, né? Assim, vem te procurar. Porque a carta do baralho de plebeus, ela fala do momento presente, agora, que tá circundando. Então, esses sentimentos estão rondando agora essa pessoa, não é? E é de muito tempo. Então, essa pessoa falou, cara, eu sempre gostei de você. Essa é a verdade. Eu entendo que eu te amo mesmo. De repente, vocês sofreram, vocês tiveram um encontro, né? Trevas e luz, aí tiveram um reencontro que essa pessoa não tava esperando. E agora essa pessoa já entendeu, beleza. Ela é minha alma gêmea mesmo, a gente tem uma história aí, a gente tem uma coisa inacabada, de repente a gente se encontrou, mas se afastou por alguns motivos, mas a pessoa tá tentando se estruturar. E aí, gente, quando a gente pensa em estruturação, a gente não pode achar que é só uma questão financeira, material. Às vezes a pessoa também precisa se estruturar emocionalmente. E isso é muito importante. Então, essa pessoa tá revendo os prós e os contras, porque assim, quando ela vir, ela não vai vir pra conversinha. Essa pessoa, quando ela vir e se vir, né, porque a gente tá falando aqui só de sentimento e não de ação, mas quando ela decidir vir, não vai ser só pra beijinho e rala e rola, vai ser pra ir aí. Sabe quando a gente beija, fica com a pessoa, e aí no final de contas a gente fala, tá, e aí? Onde estamos? É o que a pessoa vai fazer com você. E o final dessa combinação, nós temos a disciplina como sombra do baralho de plebeus também. Então, veja bem, vamos aí, ó, de 10 até diminuiu, de 10 dias. E a carta 10 do baralho de plebeus, o ceifador. E o ceifador, ele vem por último, que isso é muito bom, gente. Isso significa que
essa pessoa vem cortando essa disciplina que ela tá se prendendo a esse amor. Então, o ceifador vem dizendo, ela vai cortar isso. De 10 a 15 dias, se vocês se afastaram por algum motivo, não deu certo, terminaram, foi uma coisa recente, essa pessoa de 10 a 15, 16 dias aí, ela vai vir te procurar. De repente, ela chegue mais como alguém que não quer nada com nada, alguém que, vamos só, né, ali pro serviço, vamos só se encontrar para um cinema, mas no final do encontro é o, e aí? O que você quer? O que você tá pensando de nós? Pessoa, ela tá trabalhando, se preparando e tomando coragem mesmo para isso, gente. Mesmo. Mas assim, se a gente tem dúvidas do que ela sente por você, sem sombra de dúvidas, eu acho que essa é a melhor combinação. Que é a alma gêmea com sábios. Então, sim, ela te ama e já faz muito tempo. Muito tempo. Então, assim, vamos esperar esses 10, 15 dias. Eu amo o baralho de Padilha, que ela já também já dá o spoiler. Ela não tem muita paciência. Então, meus amores, se fez sentido pra você dessa carta. Então, se é alguém que vocês encontraram agora, vocês estão afastados, brigaram por algum motivo, essa pessoa tava tudo bem, de repente se afastou. Se essas são as características da pessoa, você escolheu a ilustração certa, a torre certa. Então, curtam, comentem, compartilhem. Vamos fazer uma coisa legal, de boca em boca mesmo, pra gente criar uma comunidade bem legal. Tá bom, meus amores? Beijo. Até mais. Nossa, Padilha. Ai, amei. Não é mais só no cara na cara. Sejam bem-vindos novamente. Para você que escolheu a Torre 4, representando a Pedra Labradorita. Ai, vamos lá. Que sentimentos ocultos será, hein? Que essa pessoa guarda de você. Vamos lá para a última torre. É verdade. Bom, para você que tá chegando agora, que não participou ainda da minissérie, né, do trajeto, vou explicar para vocês mais ou menos, né, essa nossa leitura especial de Dia dos Namorados. É um baralho exclusivo de Padilha, né? Foi mentorado pela minha moça. Então, ele funciona como se fosse um livro vivo, né? E aí, cada carta tem um capítulo da história que transitam ali alguns personagens principais ao longo desse livro, que nos reverbera na vida, no nosso dia a dia, em certos acontecimentos. Eu costumo dividir, né, essas histórias por 3 domínios. Então, o primeiro domínio é o baralho da realeza, que é um baralho onde circunda os principais personagens e como que eu posso dizer, as principais viradas do nosso destino. Nós temos o corte também, né, o domínio do Vielas de Padilha, que é onde acontece ali os segredos, as coisas ocultas. Então, né, a gente consegue descobrir ali muito do que tá acontecendo dentro da gente. E o baralho de plebeus, que é o meu favorito, já praticamente todo mundo já sabe, para quem assistiu o primeiro vídeo. E ele é um baralho que mostra mais do cotidiano, né, do nosso dia a dia, de encontros e desencontros ali da vida. E ele é um fofoqueiro de primeira. Então, eu adoro mesmo. Eu ainda tô me recuperando, viu, gente? Mas vamos lá. Tudo por vocês. Então, a gente tá no tema hoje, o que ele ou ela sente por você. Nosso primeiro tema foi o que você sente por essa pessoa, e agora é o contrário. Então, vamos lá ver o que Padilha tem para revelar. Não sei porque nosso amor não pode ser diferente, pois sei que a gente sonha. Nosso amor pode durar para sempre, então por que não volta para que eu possa me entregar, te sentir em minha vida eternamente? Bom, vamos lá. Na sombra do baralho, né, que é muito daquilo que ele esconde, saiu o 2 de ouros. 2 de ouros, ele vem do baralho Vielas de Padilha. Ai, gente, esse horário meu cachorro tá sempre latindo, tá? Mas vamos lá, vamos com fé. Aqui, a primeiro momento, mostra um distanciamento, né? Esse é um capítulo que mostra
quando o Ignis e o Lucian, que são os principais personagens, se afastam, né? Ela fica presa numa torre e ele começa a busca por ela para tentar conquistar e salvar. Então é um momento em que vocês estão distanciados, e é um distanciamento com dor. Então essa pessoa está sentindo a sua falta da sua presença, né? Falta do dia a dia, né? Falta dos momentos especiais, dos momentos bons, de aconchego, de carinho com você. Vamos para a carta-chave, Rainha de Copas. Olha só, a pergunta sempre é: o que essa pessoa sente? Já vem logo na carta-chave. Essa pessoa, ela te ama, né? Mas é um amor simples, é um amor que não pede muito, né? De repente, assim, o que me intuiu aqui agora é que de repente você quer muito dessa pessoa, deseja que ela de repente tome uma posição. Ah, então se você me ama, vamos ficar junto, e não sei o que, não sei o que. E a pessoa, cara, eu só te amo. Só preciso de um tempo, assim, como se a pessoa estivesse pedindo um tempo, tá? Assim, ela te ama. E aí, quando eu falo amar, gente, é amar mesmo, tá? Não é fogo de palha. Porque quando a gente trata, pelo menos do naipe de copas, a gente tá falando realmente de amor. Não é de paixonite, não. Vamos ver a primeira combinação pra gente tentar entender. Nossa, cara, aqui é casamento, né? Essa pessoa aqui saiu 3 de paus na sombra. E saiu os votos do baralho de plebeus na luz. E isso a gente já começa bem o jogo, né? É uma torre que já começa bem. Vamos ver se vai terminar bem. Mas assim, é uma pessoa que tá sentindo muito sua falta, que de repente vocês estavam numa relação e por algum motivo vocês se separaram, mas essa pessoa ainda te ama e deseja ir atrás de você, mas ela tá com medo. Ela acha que não tem mais nada a ver, que de repente te machucou muito, ou que não é o suficiente, não vai alcançar as suas expectativas. A gente também tá falando de alguém que tem medo de compromisso, né? O medo de não dar conta, de repente não consegue te assumir, né? De repente você tem uma historinha aí complicada e essa relação não pode se tornar público agora nesse momento. É importante a gente entender, gente, que o baralho de Padilha, primeiro, ele não é moralista, tá? Então, ai meu Deus, amante fiel, ele não tá tratando disso, ele tá tratando do sentimento como um todo, assim, né? O merecido e digno. E também é uma tiragem mais geral, então a gente precisa trabalhar várias perspectivas aqui que pode fazer sentido. Né? Então, para além desse momento de separação, de que a pessoa sente sua falta, de que a pessoa te ama logo de primeira, assim, que a Padilha nas outras torres ela só foi responder quase lá no final, mas aqui ela tá respondendo logo no começo, a pessoa te ama, mas também pode ser uma pessoa que tem medo de compromisso, mora longe, mora à distância, de repente ela não consegue selar, afirmar, comprovar, né? Fazer os votos desse relacionamento. E já você quer, né? E já você quer. Né? Olha lá, o gladiador. Ó, o gladiador na sombra. Essa pessoa tá com cara de que essa pessoa já lutou por você em algum momento. Vocês se separaram e saiu o ceifador na luz. Né? De repente, aqui, assim, esse ano particularmente, assim, as pessoas que estão vindo e as pedras que eu tô jogando pra vocês, tá caindo muita interferência familiar, é impressionante. Nossa família pode ser a nossa glória, mas também a nossa ruína, né? Fala sério. Mas aqui do gladiador fala do personagem Lucian, né? O momento em que ele vai ali participar de várias guerras, vários conflitos, para ir subindo no pódio ali para poder conquistar a princesa. Então, assim, a sensação que eu tenho é que essa pessoa tá tentando ou quer pelo menos te reconquistar. Como tá na sombra, eu acredito que essa pessoa, vocês terminaram realmente essa relação, ou essa pessoa não sabe bem como chegar, de repente você seja uma pessoa dura demais, ou disse pra essa pessoa, ó, ou vai ou racha, ou a gente namora, ou você me esquece, ou você me escolhe, ou a gente não vai mais ficar junto. Pode ter muito disso também, a pessoa recuou, né? A pessoa falou, cara, não tô pronto, calma, preciso de um tempo. Então, tá trabalhando mais nessa sensação. E nessa última combinação,
vamos já começar bem, né? A caravana. Então, a caravana do baralho de plebeus. Eu gosto quando o baralho de plebeus sai, porque é um baralho que fala do momento presente. Então, a gente não precisa ficar pensando em tempo. E 3 de espadas na sombra. Bom, o que essa pessoa tá dizendo é... ela quer sair desse sofrimento, desse afastamento, desse momento de que ela acha que ela não consegue dar conta, que ela acha que ela não consegue assumir um relacionamento, mas essa pessoa tem medo de te machucar ou se machucar de novo. Porque você pode também ser a pessoa que magoou, né? Ela. Não vamos descartar essas possibilidades. Então, essa pessoa, ela quer se curar para poder ir até você. Ela quer ir certa, quer ir do jeito certo. Ela quer lutar, entendeu? Ela quer falar, olha, eu sou merecedor desse lugar, de estar num relacionamento. E acredito que seja por isso que essa pessoa ainda não foi atrás de você. A caravana, ainda que seja uma carta de movimento, ela é uma carta... demorada, né? Ela não é uma carta aí, é uma carta que a gente falaria de meses, assim, de 3 meses. Então, ou faz 3 meses que você se afastou dessa pessoa, ou 3 meses essa pessoa tá pra chegar, tá pra voltar. E eu sei, né, gente? Quando a gente fala de amor, a gente quer pra ontem. Mas vamos entender realmente o que essa pessoa quer, porque ela tá muito ferida e ela tá se movimentando, tá, gente? Ela tá se curando, ela tá tentando chegar perto. Eu não sei se você tá dando muito espaço, não. Aqui não mostra muito espaço você dando. Não tem muito a sua presença nesse jogo. Tem mais a presença da pessoa, do sentimento da pessoa, de que ela te ama, de que ela tem medo dos votos, ou tem medo ali de retornar um relacionamento com você. A família, de repente, foi muito prejudicial para vocês, né? Não foi uma coisa boa. E essa pessoa tá machucada. Então, essa pessoa, ela quer retornar, ela quer te buscar de novo, porque o capítulo da carta caravana fala exatamente isso. Quando a família, né, da mãe, da personagem principal, retorna ao reino de Padilha para tentar realmente reencontrar ela e fazer dela uma rainha antes da Ignis, né? Então, é a personagem Esther. Então, acredita assim, que essa pessoa quer retornar, quer ter alguma coisa séria com você, mas é indecisa, ela não sabe o que espera e o que esperar de você. Então, de repente, você seja uma pessoa muito dura, muito mais fria, uma pessoa que diz que nunca mais ia perdoar, uma pessoa que diz pra ela, ó, ou isso, não vou ficar aqui enrolando, não. Então, tá mais nessa área, assim. Vamos entender. Rei de paus. Então, essa pessoa, ela quer vir estruturada, né? Mas estruturada assim, estruturada, mas muito machucada, né? Porque o capítulo do Rei de Paus fala quando o rei sofre ali um acidente e ainda que ele se torne rei, ele tem muitas doenças são causadas por causa de um incêndio que acontece no castelo. Então, assim, ele quer vir, ou ela quer vir, né? Aqui tá mais o Rei de Paus, então essa pessoa que tem mais, de repente, um pouco mais de imponência pra você. Ele quer vir, quer te procurar, essa pessoa, mas ela tá muito machucada, com muito medo, e ela não sabe se vale a pena. E aí eu pergunto pra você, vale a pena? Você realmente gosta dessa pessoa? Acho que é interessante você voltar no nosso primeiro vídeo e ver. Você realmente gosta dessa pessoa? Porque essa pessoa te ama, mas o ponto é, e você? Ama? Ou você tá esperando a melhor opção, ou dentro dessas opções, sabe? Não sei. De repente aqui eu acho que o grande problema nem seja a pessoa, seja você. Você precisa trabalhar os sentimentos que tem dentro de você, sabe? Entender um pouquinho melhor aí o que se passa, de verdade. Mas assim, é isso que eu vejo. Mas, né, a gente focando na nossa pergunta, essa pessoa te ama? Sim, essa pessoa te ama, né? Saiu a rainha de copas. Então, sim, essa pessoa te ama. Mas tem muito medo, muito receio. Essa pessoa tá com muito medo de retornar, de te encontrar. Porque ela não sabe o que dá, não sabe como assumir esse compromisso, não sabe como te assumir, não sabe como vingar isso. E será que você não vai machucar ela? Como outras pessoas, de repente, de outras relações? Ou, novamente, você não vai machucar ela? Então, esse é o grande lance. Acho que eu retorno aí pro primeiro vídeo. Acho que pra quem escolheu essa, precisa ver o vídeo, o que você realmente sente por essa pessoa. Tá bom, meus amores? Mas o jogo foi esse, basicamente, do que a Padilha abriu.
Se fez sentido pra você, comenta, conversa comigo pra gente poder entender e ir melhorando os vídeos, né? A ideia é fazer uma comunidade pequenininha mesmo, e ali a gente vai crescendo entre a gente pra ter uma coisa mais segura, mais robusta. Então, comentem, compartilhem, tá bom? E até a próxima que tem mais vídeos por aí. Beijo, gente. Tchau, tchau. Não sei porquê. Nosso amor não pode ser diferente, né, Padilha? Por que esse amor não pode ser diferente? É o que a pessoa tá questionando. Ai.